vontade, vamos ler a Bíblia? Olha, tem um texto muito conhecido e nós vamos fazer essa reflexão hoje. Eu vou sugerir para o Vitor, não sei se ele vai anotar lá ou não, eu vou sugerir um tema: o Jesus que muda a agenda, tá bom? Esse é o tema que eu quero sugerir para todos nós. Talvez a sua agenda, ela não tenha sido das agendas mais agradáveis. Talvez a sua agenda tenha sido uma agenda de dificuldades, uma agenda que você gostaria que mudasse, mas parece que por mais que você faça, essa agenda permanece oferecendo a você as adversidades. Aquela agenda que a gente gostaria tanto que fosse mudada. É desse Jesus que eu quero falar na manhã de hoje. Deus tenha misericórdia da minha vida, me usa para a glória do teu santo nome. Me dá graça e me dá sabedoria, eu te peço, em nome de Jesus. Algum tempo, eu falei o texto? João 5:1, não falei? João 5:1, perdão. Eu estou olhando o meu texto e não falei para você. João 5:1. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. João 5:1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Ele subiu para onde? E ali ia ter o quê? Uma festa. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, um anjo do Senhor agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca, ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado. É um texto conhecido. E é um texto que traz abre campo para conversar de muita coisa. Eu quero refletir com você sobre algumas situações pontuais para essa manhã. Às vezes a pessoa ela está igual eu comecei falando, com uma agenda sobrecarregada. Ela tem que resolver um problema na casa da mãe, tem que resolver um problema numa repartição pública. Às vezes a pessoa tem que ir até o hospital, visitar alguém, acompanhar alguém. Às vezes a pessoa tem que ir urgentemente no banco. Você pega a agenda da pessoa, é uma agenda carregada de questões a serem resolvidas. E não são poucas as pessoas que têm vivido dessa forma, com uma agenda carregada, mas não carregada de coisas boas para se fazer, carregada de problema para se resolver, carregada de dificuldades a serem superadas. Então aqui o texto começa no verso 1 dizendo: algum tempo depois Jesus subiu até Jerusalém
e ele foi até uma festa dos judeus. Então, o motivo dele ir até a festa dos judeus, até Jerusalém, era a festa. Ele está indo para a festa. Só que eu acho interessante, o texto mostra para nós que Jesus ele vai para Jerusalém por causa da festa. Mas ele, antes de ir até a festa, ele vai ao tanque, que ali, naquele lugar, um tanque muito grande, que era o hospital da época, a emergência da época. Hoje a pessoa precisa de uma emergência, ela vai ali no pronto-socorro do Vila Cristina, ela vai lá no Vila Resende, ela vai no Piracicamirim, ela vai em algum desses pronto-socorros, no Vila Sônia. Ali, no aperto deles, falava, vai levar, já pegava o atendente já atendia, passava a informação para a ambulância perguntava ao motorista, nós vamos para onde? Para qual hospital que nós vamos levar? Para qual pronto-socorro vai? Onde tem leito? Aí falava, pode levar lá para o tanque de Betesda. Leva lá e põe lá. Que ali tem muita gente precisando de ajuda. Ali tem muita gente doente. Ali tem muita gente que está por um milagre. Põe lá e deixa lá. Quem sabe algum dia essa pessoa receba o milagre dela. O tanque de Betesda ele era um lugar onde as pessoas iam na expectativa. Havia uma crença. Eu falei agora há pouco com você da crença popular. Havia ali uma crença que o anjo descia. Ninguém via o anjo. A água agitava em um dado momento, a turma acreditava que era um anjo que descia. E esse anjo descia, agitava a água. E quando alguém via a água sendo agitada, a pessoa entrava no tanque. E quem entrasse no tanque por primeiro, diz a Bíblia, era curado. Uma crença muito forte, muito forte. Agora pense você. Imagine se tinha pouca gente naquele tanque esperando uma resposta. Era um tanque cheio de pessoas. A Bíblia diz que ali tinha gente de todo tipo, esperando por um milagre. Você acha que a turma ficava ali distraída, batendo papo, jogando algum jogo, seja lá o jogo que for? Você acha que o pessoal ficava ali naquele lugar conversando sobre um monte de coisa e distraído em relação à água? Não, o pessoal ficava atento na água. A minha expectativa é que a água seja agitada. Essa é a minha expectativa. Então, a expectativa deles é que a água se agitasse. Então, quando a água agitava, imagine o que tinha de gente que pulava na água. Agora, aquele monte de gente pulando na água, como que ia saber quem que era o primeiro, quem que não era o primeiro? Se hoje, uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, é milimetricamente calculado por computador, pelo computador eles vão saber quem chegou, às vezes uma questão de fração de milésimo de segundo, uma corrida de cavalo, corrida de cachorro, que tem também, essas corridas das mais variadas no atletismo, é medido por uma computação que é certeira naquele assunto ali. Imagine lá, quem que media? Fulano entrou primeiro. Não foi fulano, foi Beltrano. Mas fulano foi curado. Não, mas o Beltrano foi curado também. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Ali não tinha, era uma crença, irmão. Como o pessoal, e nós respeitamos, nós não praticamos, mas respeitamos. Como o pessoal coloca a ferradura atrás da porta para dar sorte. Eu acho que se ferradura desse sorte, o burro não puxava a carroça, né? Mas tem gente que põe.
Aí põe lá a ferradura atrás da porta, pega o pé de coelho e anda com o pé do coelho. Que sorte que esse coelho teve, que agora está andando faltando um pé, né? Está andando manco, sem o pé, porque cortaram o pé dele. Umas coisas. Tem gente que põe o galho de arruda, e toma banho de não sei o quê. A gente respeita toda a crença, irmão, toda a crença. Mas a gente não concorda. A gente não pratica esse tipo de crendice popular. Quem aqui já ouviu falar quando era mais novo, né, irmão? Acho que agora você não acredita mais nessas coisas. Se comer na frente, olhando para o espelho, fica com a boca torta. Quem é que comia na frente do espelho e depois ficava com medo de ficar com a boca torta? Ai, meu Deus do céu. E se deixar o chinelo virado? Morre, aparece alguém morto. Eita dificuldade, não? Você não pode ver. E gaveta aberta? Minha mãe fala até hoje, não deixa a gaveta aberta que está chamando morto. Meu Deus do céu, né? São tantas as crenças. E tem gente que fica presa nas crenças, irmão. A pessoa tem dificuldade para acreditar na Bíblia, mas ela acredita na crença. Quem já passou embaixo da escada aí? Deixa eu ver. 7 anos de azar. E quem quebrou o espelho? Quebrou o espelho, está enrolado, então está na roça. É mais 7 anos. Quer dizer, no mesmo dia você passou embaixo da escada. Esqueci, 7 anos de azar. Vai entrar em casa, quebra o espelho, mais 7 anos. 7 com 7 são 14. Metade da vida da pessoa vai ser só de azar por causa do espelho, por causa da escada. E aí ela está comendo, porventura, ele está comendo, antes de quebrar o espelho, passa na frente e dá uma olhada, a boca entorta, luta, não? Você já pensou se fosse desse jeito? Mas tem gente que vive assim, irmão. A gente precisa entender que tem gente que vive assim. Talvez não seja o seu caso, mas é o caso de muita gente que precisa ouvir essa mensagem que liberta. Ali, eles estavam naquele tanque. Naquele tanque, eles esperavam que algo acontecesse. E algo de verdade aconteceu naquele lugar. Que foi Jesus, ao invés de ir para a festa, chegar até aquele lugar. Jesus chega naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, ali, a Bíblia diz que havia, verso 3, né? Um grande número de pessoas. Entre esse grande número de pessoas, estava ali um rapaz. E esse rapaz era paralítico, verso 5, diz, há 38 anos. Então, primeiro ponto que eu quero sugerir para você na nossa reflexão. Primeiro ponto. Jesus deixa de ir para a festa para ir ao teu encontro. Festa para nós é sinônimo de coisa boa. Jesus deixa de lado a coisa boa para ir ao nosso encontro. Ali ele mudou a agenda dele. Ele mudou a agenda dele. O itinerário primeiro que ele havia traçado era a festa em Jerusalém. Vou para a festa. Mas quando ele está chegando no lugar, ao invés dele ir direto na festa, ele passa no tanque. Vou lá. Tenho certeza que ali tem alguém que precisa de alguma resposta. Igual ele está passando por aqui hoje. Jesus está passando por aqui, irmão. Você não tenha dúvida disso. Ele está passando por aqui porque ele sabe que aqui nesse lugar existe pessoa que precisa de resposta. Então ele muda. Era para ir para a festa. É engraçado que tem gente que deixa de vir para a igreja para ir para a festa. Jesus faz o contrário. Ele deixa de ir para a festa para ir para o local do milagre. Você está entendendo, sim ou não? Se nós devemos andar como Jesus andou, por vezes nós deveremos deixar de ir para a festa para buscar a presença de Deus. Deixar de ir para determinado passeio para buscar a presença de Deus. Isso mostra para nós, Jesus mostrando para nós que em vez da festa ele foi para o tanque. No tanque teve milagre. Jesus, e não estou aqui pregando contra a festa, viu, irmão? Vai pensar, não pode ir para a festa, agora eu sou crente, não posso mais ir para a festa. Não, Jesus, ele foi para a festa. Mas antes dele ir para a festa, prioridade. Prosseguindo para o alvo, prioridade.
Antes dele ir para a festa, ele foi provocar milagre. É isso que nós temos que entender e pensar. Qual é a minha prioridade? A prioridade de Jesus, entre a festa e o milagre, entre a festa e ser usado, isso aí tem que estar bem resolvido dentro do nosso coração. Então Jesus vai até aquele lugar, e estando Jesus naquele lugar, ele vê um rapaz. O rapaz está há 38 anos naquela condição. Aí o verso de número 6 diz assim, ó, quando o viu. Então o primeiro ponto que eu sugeri para você anotar é Jesus, ele vai até você, ele entre a festa e o milagre, é o milagre. Primeiro ponto é Jesus mudou o itinerário. Segundo ponto vai mostrar para nós que ele vê aquele rapaz. Tinha muita gente ali, não tinha pouca gente ali, tinha muita gente ali, mas Jesus vê aquele rapaz. E é interessante que Jesus vê aquele rapaz e Jesus sabe que aquele rapaz está naquele lugar há 38 anos. 38 anos naquela condição. Então, 38 anos aquele rapaz está passando por aquela situação, enfrentando aquela dificuldade. Há 38 anos aquele rapaz está ali esperando que algo aconteça. Nada está acontecendo, mas Jesus naquele momento está perto dele. Jesus o viu. Às vezes nós nos sentimos assim: ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está preocupado comigo, eu aqui sozinho. É muito comum ouvir mulheres dizendo assim, ó, pastor, lá na minha casa sou só eu, meu marido não quer nada com nada, meu filho não quer nada com nada. É muito comum ouvir mulher falar assim: meu filho não quer nada com nada, meu marido não quer nada com nada, lá em casa sou só eu, ninguém está nem aí para nada. Jesus está vendo cada uma das pessoas. Ele está vendo a irmã que está lá lutando, que está lá trabalhando, que está lá pelejando, sozinha muitas vezes, é verdade, no aspecto espiritual, porque em outros aspectos a família está acontecendo. Então Jesus, ele está vendo pessoas na manhã de hoje, ele está olhando se o seu marido, se a sua esposa, se o seu filho, se o seu vizinho, se o seu conhecido, se até mesmo o seu pastor, de repente, não consegue ver a dificuldade que você está enfrentando. Jesus está vendo tudo. O ponto número 2 para a gente pensar, é ponto para a gente pensar, Jesus está te vendo. Ele não deixou de te ver em momento algum. Aliás, ele mudou o itinerário dele por causa daquele rapaz. Ele foi para o lugar onde ele sabia alguém estaria precisando de ajuda ali, e ele vai até aquele rapaz. Jesus, ele está aqui nessa manhã e ele está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. Pastor, faz 38 anos, pastor, que eu estou passando por isso. Faz 10 anos, faz 2 anos, faz 1 mês. Não importa o tempo, nós não vamos ficar preocupados com o tempo, porque o tempo aqui diz que há 38 anos aquele rapaz vivia naquela condição. Mas Jesus chega, Jesus vê aquele rapaz, e agora eu vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto traz a pergunta que está no verso de número 6. Você quer ser curado? Esse é um outro ponto. A pergunta não é você estar dentro do templo. A pergunta não é você estar dentro da igreja. A pergunta não é se você tem uma igreja. Não é essa a pergunta. A pergunta é: você quer ser curado? A pergunta que Jesus faz para aquele rapaz é: você quer ser curado? Quer ver? Tem alguém aqui que quer ir para o céu? 1, 2, 3, 4 pessoas, 5. Aumentou 6, 7, 8. Quer ou não quer? Tem uns que estão assim. Decide logo se quer ir para o céu ou se não quer ir para o céu. Pronto, depois eu conto. Todo mundo quer ir para o céu. Interessante que o inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Sabe, é difícil de você falar que alguém quer ir para o inferno. Mas nós sabemos que existem pessoas que vão para o inferno, porque elas não tomaram a decisão de ir para o céu. É sério isso. O inferno é para o diabo, o céu é para os homens.
Mas se eu quero ir para o céu, eu tenho que tomar a decisão de ir para o céu. Se eu não tomar a decisão de ir para o céu, eu estou indo para o inferno. Por isso que não é frequentar a igreja. É lógico que é importante frequentar a igreja. Porque quando eu frequento a igreja, o ajuntamento das pessoas, Deus desenvolve na minha vida o projeto dele como um todo. Porque o projeto dele não é que eu tenha um serviço, uma casa, um carro e uma família. O projeto de Deus não é esse, irmão. O projeto de Deus vai muito além disso daí. Tem gente que só quer, se eu tiver uma casinha boa, um carrinho bom, uma família jóia, já tá bom. E saúde, né? Porque a gente precisa de saúde. Tem gente que o projeto da pessoa é esse. E o projeto de Deus é muito maior do que isso daí. Deus quer usar a pessoa de uma maneira poderosa. Deus quer ajudar a pessoa a potencializar ao máximo o que está dentro dela. Então, Deus tem projeto na sua vida, irmão. Se você está pensando que Deus quer que você tenha a sua casa, não vou nem falar casinha, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua família, e só, você está enganado. Não é isso. Ele quer muito mais para você. Esse rapaz aqui, Jesus chega diante dele e fala: você quer? Porque tem gente que não quer. Tem gente que está numa igreja, mas não quer receber tudo que Deus tem para fazer na vida da pessoa. Nós tivemos no penúltimo domingo, batismo nas águas. Tem gente que consegue seguir sabendo que nós batizamos todo mês aqui. Tem gente que consegue seguir a viagem sem ser batizado. Eu acabei de falar. O céu é para quem quer ir para o céu. O inferno é para quem não se decide se quer o céu ou não. É sério, é uma conversa séria. Tanto que Jesus ele não obriga o rapaz. Ele fala: você está aí há 38 anos nessa condição, está aí doente, e agora eu vou te curar. Você queira ou não, vou te curar. Hoje acabou o problema seu. Hoje eu resolvo a sua vida. Jesus não faz isso. Apocalipse ele diz assim: eu estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entro. E ceio com ele. E ele ceia comigo. Ele está batendo na porta, irmão. A nossa vida com Deus, por isso que eu acho muito positiva essa campanha que nós fazemos no começo do ano de 12 dias. Eu penso que é positiva. Vejo dessa forma. Porque ela ajuda a pessoa a dinamizar o início de ano dela. Então, porque vem final de ano, Natal, comeu leitão, comeu peru, comeu frango, comeu farofa, comeu um monte de coisa. Aí virada do ano, comeu mais um monte de coisa. A pessoa tá até igual o Garfield, né? Você conhece o Garfield, né? Aquele gatinho espaçoso que só quer saber de comer. A pessoa está andando igual o Garfield, tá assim, ó, e os olhos ficam meio virados para cima, para baixo. E aí, como que vai ser? Nem sei, eu já estou começando o ano estourando já. Então, a campanha dos 12 dias, ela pega a pessoa e fala assim: vamos embora. Vamos embora, porque tem muita coisa para Deus fazer na sua vida nesse ano. Vamos lá, vamos se mexer, vamos se movimentar, vamos fazer a nossa parte. E eu acho importante quem vai para a academia e faz os seus exercícios, ou se não vai para a academia, faz os seus exercícios de maneira responsável, porém aleatória, nas academias ao ar livre e assim por diante. Eu acho importante isso daí. Mas às vezes a pessoa faz os exercícios nas academias, mas não faz o exercício espiritual. A pessoa não faz o exercício de fé de vir 12 dias vencer a chuva, e nós vencemos a chuva, hein? E choveu, hein? Teve dia que tinha dilúvio. Noé passou com a arca dele aí, ó. Aquela chuva aí. E os crentes aqui dentro orando e buscando e clamando e ouvindo. Eu acho importante. Tudo isso eu acho importante, porque vai potencializar o que ano que você quer para a sua vida. Que tipo de ano você quer viver? Você quer viver um ano abençoado por Deus e cheio de respostas, ou você quer viver mais um ano? A pergunta de Jesus para esse rapaz, ela é muito pertinente, porque ele diz assim: 38 anos você já ficou desse jeito. Quer ficar mais desse jeito? Ou você quer que a história seja mudada? Jesus pergunta, fala para quem está pertinho de você. Ele não vai te obrigar a nada.
Ele sempre vai te perguntar. Ele vai usar esse pastor aí, esse pastor meio estranho, mas ele vai usar esse pastor para falar com você. Bata a palma com força, com alegria. É isso, irmão. Nós não somos obrigados a nada. Nós não somos obrigados a estar aqui. Nós não somos obrigados a dizimar. Nós não somos obrigados a ofertar. Nós não somos obrigados nem a participar de Santa Ceia. Nós não somos obrigados. Nós participamos de tudo isso e mais um pouco, porque nós queremos viver debaixo da bênção de Deus. É escolha. Você quer ser curado? E aquele rapaz, agora eu troco de ponto. Vou sugerir mais um ponto para você anotar. Aquele rapaz, ele aponta a religião. A religião. Escreve aí se você quiser. A religião não salva. Porque ele vai dizer assim, ó, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nesse tanque. Era a fé. Alguns têm a fé no dinheiro, outros têm a fé no amigo, na amiga, outros têm a fé na pessoa influente que conhece na cidade, outros têm a fé na própria força, na própria sabedoria, outros têm a fé no familiar, e a pessoa acredita, não, porque meu familiar, porque meu dinheiro, porque a minha influência, porque vai resolver. Cada um acredita no que quer acreditar. Ele estava acreditando ali naquele lugar que o tanque seria, a água do tanque seria agitada pelo anjo. Então ele está ali naquele lugar e o texto fala que Jesus opera o milagre no sábado. E no sábado o auê aumenta, porque a religião, irmão, a religiosidade. Aquilo que a gente costuma falar aqui, alertar o irmão, cuidado para você não ser religioso, tão religioso que Jesus não caiba na sua religião. Cuidado. Toma cuidado, tem muita gente religiosa, tem muita gente cheia de religião. Não pode curar no sábado. O que pode então? Deixar a pessoa doente no sábado? Se você pode ser usado e ajudar essa pessoa a vencer no sábado, o que pode? O que não pode? A religião ela é complicada. Não batiza, igual eu falei aqui no último batismo. Nós não batiza a pessoa que fuma. Como não? Aqui nós batiza. Só não batiza, não pode fumar aqui dentro da igreja. E não pode fumar dentro do tanque também, porque vai apagar o cigarro. Mas nós batizamos. Nós batizamos. E o dia a dia essa pessoa vai ser liberta desse vício. Vai ser, ela vai ser. Porque ela dando o passo de fé dela no batismo, ela está dizendo, eu quero viver uma nova vida. Aqui nós batizamos. E eu apanho por causa disso também, viu, irmão? Porque tem gente que fala, onde já se viu? Esse pastor batiza gente que fuma, gente que bebe. Batizo? Pode beber, não tem problema. Na hora que Deus tocar, a pessoa vai deixar a bebida. Ele tocou na minha vida, eu deixei a bebida para trás. Batizo gente que vive abrasada, amaziada. Batizo. Isso é um absurdo dos absurdos. Então esse é um absurdo dos absurdos, mas eu batizo. Porque quem vai fazer a obra na vida da pessoa se chama Jesus. Não é a religião. Não é a religião. Não sou eu, Marlene, não é você. Mas eu estou com a roupa de diaconisa. Me respeite. Respeite porque você merece respeito. Mas não é a roupa de diaconisa que vai dizer o que pode e o que não pode. A gente tem que tomar cuidado. Tirou a roupa de diaconisa ou de diácono, ou a roupa... Agora o pastor não usa paletó nem gravata, fica, né? Tira a roupa de pastor, daí pronto. Não, irmão, não é. A religião, olha a fala dele. Jesus pergunta, você quer? Ele falou, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Ele estava ainda olhando para a religião, ele estava ainda olhando para o tanque. Jesus estava na frente dele, ele está olhando para o tanque. Eu até queria, mas eu não consigo entrar no tanque. Quem vai mudar a minha, a sua, a nossa história se chama Jesus.
Se tem alguém que nós temos que olhar, esse alguém é Jesus. Ah, pastor, eu queria tanto viver algo diferente na minha vida, mas eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo aquilo outro. Então para de olhar para tudo e comece a olhar apenas para Jesus. Aquele homem, ele entendeu. Opa, pera lá. É verdade. É verdade. Eu estou olhando para o tanque. 38 anos olhando para o tanque. E o tanque não mudou a minha vida. E o tanque não mudou a minha história. 38 anos esperando algo acontecer. Tem gente que vai passar a vida dentro de uma igreja e não vai acontecer nada na vida da pessoa, porque ela está olhando para a placa da denominação, ela não está olhando para Jesus. Não adianta ter uma igreja se não tiver Jesus. Tem que ter Jesus. Nós temos que ter vida com Jesus. Nós temos que estar sensível à voz de Jesus. Enquanto estou tentando entrar no tanque, outro chega antes de mim. É assim. A religião é desse jeito. A religião, irmão, não adianta. Não adianta. Ela é importante? Sim, ela é importante. Ela vai fornecer alguns conceitos e valores para a gente poder pensar e repensar nosso modo de viver no dia a dia. Mas não é a religião que salva. Não é a religião que muda a vida. Não é. Não é. Pode parar para pensar, pode avaliar, pode julgar. Ah, não, mas eu sempre fui religioso, eu cresci na religião. Minha mãe, eu também, irmão. Você vai falar de religião para mim, não vai adiantar. Porque eu ajudava minha mãe a fazer as rezas lá no bairro. Lá no São Dima, quem ajudava minha mãe a fazer a reza era eu, no quarteirão, que ela era responsável, era eu. Quem ajudava a carregar a bandeira do divino lá era eu. Quem ajudava a fazer, a rezar agora não lembro como que fala, né? O terço, era eu. Eu sempre gostava de rezar o primeiro, o terceiro ou o quinto, que começava falando, né? Na segunda parte você entrava naquilo que já estava em andamento. Eu entrava no que era de começo. Ave Maria, cheia de graça. Era mais fácil de acertar, mais difícil de errar. Vai falar de religião para mim, que de religião alguma coisa eu já vivi na minha vida. Fui batizado, fui crismado. Perseverança 1, perseverança 2. Tudo sábado eu estava na missa. Quando eu não estava no sábado, eu ia no domingo. E eu sempre dava uma moedinha, porque eu sempre levava uma moedinha para dar lá de ajuda na igreja. Era esse meu entendimento de religião. Dar uma moedinha para ajudar. De religião você não adianta. A religião nunca mudou a minha história. Nunca. Ah, é porque você não foi um bom religioso. Tá bom, então mostra um bom religioso que teve a história mudada e vai para o céu por causa da religião. Você não vai achar. Esse homem aqui, 38 anos. 38 anos. E ele aponta para o tanque. Não consigo entrar no tanque. Jesus está falando, o que você acha, em vez de olhar para o tanque, começar a olhar para a minha vida? E é a partir daquele momento que a história daquele homem começa a mudar. Porque o verso de número 8 diz assim, ó, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu sugeri o tema para a nossa reflexão. A mudança da agenda, mudando de agenda, alguma coisa assim. 38 anos aquele rapaz estava naquele lugar. 38 anos, ele dormia e acordava. Aonde você vai? Estou indo para o tanque. Onde você vai? Preciso que me ajude a chegar no tanque. O que você vai fazer hoje? Vou ficar no tanque. 38 anos esperando a resposta no tanque. Agora ele ali encontra com Jesus e a história dele é: levante, pega a sua maca e ande. Verso 9 diz que o homem ficou imediatamente curado e começou a andar. Você acha que aquele homem voltou no tanque? No dia seguinte você acha que a agenda dele era: onde você vai? Vou no tanque. Mas fazer o quê?
Você acha que a história dele mudou, sim ou não? Mudou, irmão. Talvez ele voltou para o tanque em algum momento para dizer assim, ó, esse tanque aqui, durante tanto tempo ele me segurou aqui, mas Jesus me libertou. Talvez ele tenha feito durante algum tempo da vida dele. Em algum momento eu acreditei que o tanque podia mudar a minha história, mas quem mudou a minha história foi Jesus. É assim que a gente deve de olhar para a nossa vida. É assim que a gente deve olhar para Jesus. Entre a festa e você, Ele sempre vai ficar com você. Você sempre será prioridade na vida de Jesus. Sempre Jesus vai te priorizar. Quando ninguém te vê, Jesus vai te ver. Quando ninguém fizer nada por você, Jesus vai fazer algo por você. Quando você não tiver mais expectativa nenhuma, Jesus vai te encher de fé e vai te dizer: levanta, anda, pega a sua maca, vamos embora. Agora é a hora de você viver a sua vida livre das crenças, livre dos pensamentos negativos, livre de um monte de crendice popular. Agora é hora de você viver baseado na minha palavra. Fica em pé, por favor. Talvez não. Ninguém chegou aqui paralítico, ninguém chegou aqui carregado, fisicamente não. Mas talvez alguém chegou aqui paralítico espiritualmente. Espiritualmente alguém que ainda não consegue, é muito limitado. Aquele homem ele era limitado. Espiritualmente está numa limitação tremenda. Mas quando Jesus vai ao encontro daquele homem, a limitação dele acaba. Quando Jesus vai ao nosso encontro, a nossa limitação acaba. Nós passamos a viver pela fé. E a fé, irmão, cada um exerce a sua fé. A fé, ela rompe os limites, rompendo em fé. A fé rompe os limites. Através da fé você vai viver dias e fazer coisas que você nunca fez até então. Leve seu pensamento a Deus. Agora é hora de você conversar com Jesus, dizendo assim: Jesus, eu quero. E Ele vai tocar em você. Aliás, Ele está tocando em você. Ele está fazendo na sua vida a vontade dEle. Você está aqui nessa manhã, já é propósito de Deus. Já é projeto de Deus. Você está aqui ouvindo essa mensagem é porque Ele está dizendo: eu não quero que você fique preso à religião. Eu não quero que você fique engessado na religião. Eu não quero que você seja uma pessoa que fica parado esperando que algo aconteça por causa da religião. Eu quero que você olhe para mim e eu vou mudar a sua história. Meu Deus, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã nessa manhã. Eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, pelo poder que há no nome de Jesus. Manifesta teu favor, manifesta a tua bondade, manifesta, meu Deus, tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa que talvez esteja aqui nessa manhã, ou através da transmissão, participando conosco desse culto, mas vivendo alguma limitação, não vem conseguindo sonhar, não vem conseguindo planejar, não vem conseguindo projetar, não vem conseguindo sonhar com algo maior e melhor, que o Senhor esteja agora, Deus, abrindo a mente dessa pessoa, em nome de Jesus, colocando essa pessoa em pé, libertando essa pessoa da crença que o tanque que vai mudar a história dele ou dela. Na verdade, quem vai mudar a história dessa pessoa é o Senhor. E eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se você pode, bata a palma.